Glauber Rocha é considerado um dos maiores cineastas brasileiros. Reverenciado como um gênio revolucionário, Glauber Rocha foi um dos fundadores do movimento de vanguarda Cinema Novo, que tinha a intenção de ser um espelho da cultura brasileira, tratando das nossas temáticas sociais e deixando de lado a cultura hollywoodiana. Muitas de suas obras, como Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, são frequentemente listadas como um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Glauber de Andrade Rocha nasceu no dia 14 de março de 1939 em Vitória da Conquista, Bahia. Era o filho mais velho dos 4 filhos de Adamastor Braulio Silva Rocha e de Lúcia Mendes de Andrade Rocha. Foi criado na religião protestante, a religião da mãe. Alfabetizado pela mãe, depois Glauber foi estudar no colégio do Padre Palmeira, em Caetité, que era o principal núcleo cultural do interior da Bahia. Em 1947, mudou-se com sua família para Salvador, onde seguiu os estudos no Colégio 2 de Julho, dirigido pela Missão Presbiteriana, ainda hoje uma das principais escolas da cidade. Nessa época, participava de um grupo de teatro, onde escrevia e atuava. Em 1952, perdeu uma irmã, Ana Marcelina, decorrente de uma leucemia, com apenas 11 anos. Isso causou grande impacto em toda a sua família. Logo nasceu sua irmã mais nova, Ana Lúcia Mendes Rocha, filha de seu pai com uma cigana, que faleceu durante o parto. Ana Lúcia viria a ser confidente de Glauber por toda a vida. Ali, escrevendo e atuando numa peça, seus talentos foram revelados para a arte performativa. Entre 54 e 57, Glauber compôs o Círculo de Estudo Pensamento e Ação, com célula em Salvador, um movimento da juventude integralista. Mas, com o tempo, foi se aproximando dos elementos de esquerda e deixando de lado o integralismo. Escreveu e pensou o cinema. Seu primeiro emprego foi como locutor em um programa de rádio sobre cinema. Nessa época, Glauber conheceu o cineasta Luiz Paulino dos Santos e teve seu primeiro contato com a produção de um filme, ao colaborar com o curta Um Dia na Rampa. Em 59, ingressou na Faculdade de Direito da Bahia, hoje Universidade Federal da Bahia. Na faculdade, começou a namorar uma colega de turma, Helena Ignes. Ainda em 59, dirigiu seu primeiro curta, o documentário O Pátio, e em seguida, Cruz na Praça. Em 61, Glauber abandonou o curso de Direito para iniciar uma breve carreira de jornalista, escrevendo como crítico de cinema. Nessa época, casou-se com Helena Ignes. Em 62, Glauber dirigiu seu primeiro longa-metragem, Barra Vento, produzido por Braga Neto e Rex Schindler, que foi premiado no Festival de Cinema Karlovy Vary, na antiga Tchecoslováquia, em 1964. Antes de estrear o seu longa Barra Vento, Glauber fez vários curtas, ao mesmo tempo que se dedicava ao cineclubismo e fundava uma produtora cinematográfica. Sob o título Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, em 1963, editou uma coletânea de artigos de sua autoria que foram publicados na imprensa de Salvador. Como eu disse, Glauber queria um cinema engajado com o pensamento cotidiano dos brasileiros, que tivesse uma revisão crítica da nossa realidade. E tornou-se o líder do movimento que pregava um cinema nacional autêntico, o Cinema Novo, voltado para uma temática social brasileira, com a preocupação da linguagem. Em 1964, Glauber Rocha foi reconhecido internacionalmente com o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, considerado um marco no cinema novo. O enredo do filme mostra uma estética inovadora, visões e alucinações provocadas pela situação vivida pelo povo do Nordeste brasileiro. O filme recebeu vários prêmios, como
o prêmio do Festival de Cinema Livre da cidade de Porreta, na Itália. Foi também indicado a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 64 e, além disso, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar do melhor filme internacional, mas não foi o selecionado. Glauber produziu outros filmes que tiveram grandes destaques e premiações, como Terra em Transe, de 67, que conta a vida de um jornalista que se alia a um político num lugar imaginário para tentar mudar a ordem político-social. O filme também conquistou vários prêmios, como o Prêmio da Crítica do Festival de Cannes, o Prêmio Luís Buñuel na Espanha e o Golfinho de Ouro do melhor filme do ano no Rio de Janeiro. E também foi indicado a Palma de Ouro. Outro filme premiado com a melhor direção no Festival de Cannes foi O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1969, que também ganhou o Prêmio Luís Buñuel na Espanha. Desde a implementação da ditadura em 1964 no Brasil, Glauber Rocha era visto como um subversivo. Em 71, com a radicalização do regime, Glauber foi considerado um dos líderes da esquerda no Brasil e se exilou em Portugal. Vivendo no exterior, Glauber produziu o documentário O Leão de Sete Cabeças, de 1970, que foi gravado no Quênia, África, e Cabeças Cortadas, produzido na Espanha, que teve sua exibição proibida no Brasil até 1979. Em 71, Glauber lançou O Rei do Milagre, gravado no Rio de Janeiro, quando realizou um dos seus raros trabalhos como ator. Em 74, produziu o documentário As Armas do Povo, gravado nas ruas de Portugal, durante a Revolução de 25 de abril de 1974, que derrubou o regime fascista de Salazar. Em 77, viveu um dos seus maiores traumas, a morte de sua irmã, a atriz Annecy Rocha, que aos 34 anos caiu em um fosso de elevador. Durante a ditadura, muitas pessoas caíam nos fossos de elevador. De volta ao Brasil, realizou o documentário De Cavalcante, de 77, e publicou o romance Revisão Suassuna, em 78. O último filme dirigido por Glauber Rocha foi em 1980, A Idade da Terra, que concorreu ao Leão de Ouro no Festival Internacional de Cinema em Veneza. Em 2015, esse filme entrou para a lista dos melhores filmes de todos os tempos no Brasil, pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Entre o elenco estavam Tarcísio Meira e Ana Maria Magalhães. Em 9 de setembro de 1980, a briga entre o cineasta brasileiro Glauber Rocha com Louis Malle entrou para a história do Festival Internacional de Cinema em Veneza. Com o filme Atlantic City, Louis Malle venceu o Leão de Ouro, juntamente com o americano John Cassavetes, este premiado com glória. Para Glauber, que participou do festival concorrendo com o filme A Idade da Terra, o resultado foi uma tramóia. Glauber afirmou que Louis Malle venceu porque o resultado estava previamente combinado, porque o filme de Louis Malle teve a produção da Gaumont, uma multinacional imperialista. Malle e Glauber se encontraram no saguão do Hotel Excelsior, discutiram e quase chegaram às vias de fato. Em 2014, os documentos revelados pela Comissão da Verdade indicam que o governo militar da ditadura pretendia matar Glauber Rocha, que se encontrava exilado em Portugal. O relatório foi produzido pela Aeronáutica e descreve Glauber Rocha como um dos líderes da esquerda brasileira. A monitoração de Glauber era feita através das entrevistas que ele concedia a publicações europeias, criticando o governo militar da ditadura, a repressão. A ditadura considerava os depoimentos de Glauber um violento ataque ao país. Em agosto de 1981, Glauber Rocha foi internado em Lisboa, com uma broncopneumonia que o atacava há mais de um mês. Permaneceu 18 dias internado. Quando entrou em coma, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde faleceu no dia 22 de agosto de 1981. Na época em que faleceu, residia em Sintra, Portugal, e estava se preparando para rodar O Império de Napoleão, com a colaboração de Manuel Carvalheiro.
Em 2006, por decreto federal do governo Lula, o arquivo privado de Glauber Rocha tornou-se de interesse público e social, por possuir documentos relevantes para o estudo e pesquisa sobre as formas de pensamentos e expressões artísticas, bem como sobre a elaboração da linguagem inovadora no cinema brasileiro. Convido vocês a conhecerem as outras histórias do canal e a se inscreverem para continuarem curtindo as histórias que virão. Até a próxima história!